Olá, povo de Deus, paz seja convosco. Eu sou o pastor Antônio José, secretário estadual de missões da Igreja do Evangelho Quadrangular no Ceará. E este é mais uma videoaula desfazendo os mitos, respondendo dúvidas a respeito de missões. Louvado seja Deus, amados. A Secretaria Estadual de Missões da Igreja do Evangelho Quadrangular no Ceará está sempre inovando na tentativa de servir melhor aos amados pastores, às nossas igrejas, para que juntos possamos cumprir o ID de Jesus, para que juntos possamos concluir a grande comissão. Agora, de 21 a 27 de maio, nós teremos a Semana Nacional de Evangelização, um momento onde toda a igreja quadrangular no Brasil estará lançando as redes para ganharmos almas, para saquearmos o inferno. E a Secretaria Estadual fez uma parceria com a Missão Homem Evangelizar, e nós temos material de evangelização e discipulado para ser doado gratuitamente para a sua igreja. Mas preste muita atenção. Antes de você receber esse material, você precisa me enviar preenchida a ficha que está no link logo abaixo desse vídeo. E você vai marcar também o dia e a hora em que você vai retirar o seu material com a missionária Vilane, pois esse material se encontra lá na igreja sede, no Carlito Pamplona. Ela só vai entregar o material para aqueles que já estiverem com a ficha preenchida e já tiverem enviado para mim, ou no WhatsApp, ou através do e-mail que aparece agora na legenda deste vídeo, tá certo? Então, é um material fácil de utilizar, é um material simples, mas que exige uma orientação para que essa evangelização possa ser feita de uma maneira mais adequada, de uma maneira mais organizada, certo? Então, eu vou passar aqui em breves palavras para você como nós poderemos desenvolver um trabalho, inclusive de abertura de novas células com esse material que nós temos para distribuir gratuitamente para a sua igreja, tá certo? Então, ame evangelizar. Esta é a sua missão, é a nossa missão. Nós somos chamados pelo Senhor Jesus Cristo para ganharmos almas, para que juntos nós possamos realmente cumprir a grande comissão. Secretaria-Geral de Missões, ela tem um projeto que é chamado Missões com Crianças, tá certo? E esse projeto, ele tem abençoado crianças no Brasil e no mundo. Então, esse material que nós temos, ele é um material que é direcionado ao público infantil, mas também nós temos materiais que são direcionados ao público jovem e ao público adulto. O que é o Missões com Crianças? O Missões com Crianças ele é um projeto que visa atender os pequeninos nos mais diversos lugares, ou seja, é o projeto que nos incentiva a alcançar a criança aonde ela está, seja nos lares, nas ruas, nas praças, nas instituições, nas escolas e nas pediatrias. Então, nesse momento, nós somos incentivados a pregar o evangelho a toda criatura, inclusive as criancinhas também, e conduzi-las à presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá certo? Uma pesquisa realizada pela AME Evangelizar mostrou que 77% das conversões acontecem abaixo dos 24 anos de idade. E é exatamente por isso que esse material ele é focado neste público. Mas lembrando que também foca-se, nós temos um material focado para o público adulto, tá certo? Então, a Secretaria Estadual fez uma parceria com a Missão Ame Evangelizar e está disponibilizando esse material gratuitamente para a sua igreja. O primeiro material que você vai receber é esse livro aqui, né, que retrata o Evangelho de Marcos. Ele não é um livro de histórias, ele não é um livro de reflexões, ele é realmente o Evangelho de Marcos, do capítulo 1 ao capítulo 16. E esse material ele pode ser utilizado a partir dos 11 anos de idade. Ou seja, você pode utilizar esse material para evangelizar do junior ao adulto, tá certo? Então, como suporte a esse material, né, o Evangelho de Marcos, ele deve estar na mão do evangelista e ele deve ser dado também à pessoa
que vai ser alvo da evangelização, o ouvinte, tá certo? Quando você me enviar a ficha de cadastro preenchida, como eu avisei anteriormente, e retirar o seu material, então você vai receber uma apostila de apoio, seja no seu WhatsApp, ou seja no seu e-mail, chamado Programa Iluminar. O que é essa apostila? Essa apostila é onde tem os roteiros de todas as pregações que você vai utilizar, tanto na fase de evangelismo como na fase de discipulado. E todas as pregações, elas estão esquematizadas de acordo com essa estrutura que você visualiza. Textos e aplicações, né, do Evangelho de Marcos, vai ter os esboços de mensagens, tem sugestões de como que você pode realizar a memorização de versículos chaves, tem uma sugestão de quebra-gelo, que é a evangelização através de objetos, tem inclusive, amados, sugestões de peças, né, de pequenos dramas, esquetes rápidas, que pode ser encenada numa praça, numa escola, ou até mesmo na própria célula. Tudo de acordo com o tema da mensagem do dia. Também ali vai haver sugestões de testemunhos para reforçar a mensagem que está sendo dada. Sempre se incentiva que tenha uma pessoa com um testemunho na área em que está sendo ministrada, para que possa realmente tocar os corações dos ouvintes. Tem também músicas relacionadas àquele tema para ser cantado naquele encontro e tem as lições do discipulado. Após a programação de evangelização, tem as lições do discipulado. Então, mesmo o Evangelho de Marcos sendo o menor de todos, se você for fazer um estudo bíblico do Evangelho minucioso, isso vai exigir muito tempo. Então, a equipe da AME, ela selecionou cerca da metade das histórias do Evangelho de Marcos através de versículos chaves. Então, são 16 versículos do programa Iluminar, as quais você vai encontrar nesses 16 versículos chaves toda aquela estrutura que eu acabei de apresentar para você, tá certo? Então, o título das mensagens é o mesmo que aparece lá no livreto do Evangelho de Marcos. Isso facilita você identificar onde está cada mensagem. Então, vamos lá. Lá na apostila de apoio, que vai estar nas mãos do evangelista, a apostila Iluminar, eu vou tomar aqui como exemplo o capítulo 1, tá certo? Pegando os textos do versículo 35 ao 39. O versículo-chave aqui escolhido para a pregação foi o versículo 38. Então, lá na apostila Iluminar, você vai ver esse tópico, use para, ou a abreviação UP. Na verdade, aqui é o objetivo da lição. O que você deve ter em mente, qual deve ser o seu objetivo ao pregar essa mensagem. Então, aqui, por exemplo, é ensinar a importância da oração, mostrar a importância da definição e clareza dos objetivos de vida, mostrar o engano que há em seguir o que todos querem e falar sobre a superioridade da missão bíblica de evangelizar todo mundo. Então, estes objetivos é o que você vai buscar alcançar ao estar pregando essa mensagem do capítulo 1 de Marcos, tá certo? Lembrando que são 16 capítulos no Evangelho, então são 16 mensagens com 16 versículos-chave. Logo após o objetivo da lição, você vai encontrar o esboço da mensagem. Aqui eu estou mostrando para você, né, a introdução do esboço deste mesmo capítulo 1, versículo 38 de Marcos. E aí vem a aplicação, a conclusão da mensagem. A estrutura dessas mensagens, ela traz uma conclusão e uma aplicação sempre baseada em 3 palavras: fé, esperança e amor. Então, você vai fazer a aplicação no que diz respeito à fé, para despertar fé naquela pessoa. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A esperança, né, você vai fazer a segunda aplicação desta mensagem na vida da pessoa, lembrando que o reino de Deus é um reino de esperança, a nossa esperança está no próprio Senhor Jesus Cristo, e no final o amor, como se expressa o amor de Deus pelo pecador através da mensagem que está sendo falada, que está sendo pregada naquela noite, tá certo? Então, depois da aplicação, vem a oração, e aí, no caso, não vem uma oração copiada, mas vem um direcionamento de como que você deve direcionar a sua oração ao findar aquela mensagem, tá certo? E aí, toda a mensagem, de acordo com o tema,
também você vai ter lá na apostila Iluminar, apostila de apoio, um tópico chamado ECO. O que é o ECO? É a abreviação, né, que usamos para a expressão evangelização com objetos. Então, toda lição ele vai sugerir você utilizar um objeto para fazer uma dinâmica, para reforçar o ensinamento daquela mensagem que você está pregando. Então, você pode utilizar esse momento como quebra-gelo da tua célula. Então, nesta mensagem, por exemplo, do capítulo 1 de Marcos, ele dá a sugestão de usar uma caneta esferográfica, uma caneta normal, onde você vai fazer a dinâmica para reforçar a mensagem deste capítulo 1 de Marcos, versículo 38, certo? Então, é um material simples, não é difícil de você utilizar, basta que você faça visita nas casas, você pode utilizar o evangelismo de oração e presentear a pessoa com o evangelho de Marcos, né? Você também pode montar equipes, digamos, de 2 em 2, e cada dupla pode ficar responsável por pelo menos 10 casas e começar o estudo bíblico nessas casas, né? Fazer culto simultâneo nessas casas e com a continuidade, né, com a aceitação da família, você pode continuar dando os estudos do Evangelho de Marcos, tá certo? Como eu falei, a lição vai ter também uma sugestão de teatro que você pode fazer na célula, caso você esteja dando essas lições na sua célula, ou a casa que você foi fazer o culto simultâneo já deu a abertura da célula. E aí, depois das lições de evangelismo, vem as lições de discipulado. Tá? O discipulado nesse material, ele é baseado em 5 elementos do conceito que denominamos culto pleno, ou seja, as lições do discipulado, eles vão permear os tópicos de adoração, confissão, gratidão, súplica e consagração. É um programa de 4 meses de discipulado. E aí você pode intercalar ou não as lições do discipulado com as lições do evangelismo. Né? A ideia desse discipulado é ajudar a pessoa a ter um relacionamento íntimo com Deus, tá certo? E para cada pregação, para cada lição, você vai ter a sugestão de músicas, né, com o tema. Inclusive, vem lá o link onde você pode baixar, onde você pode pegar a cifra, tudo mais. Então, é um material completo que você pode trabalhar essa questão de evangelização de casa em casa de maneira organizada e de maneira que gere frutos e frutos que permaneçam, tá certo? Então, esse é um material básico, onde você pode estar praticamente abrangendo todas as faixas etárias. Mas digamos que você vai lá naquela casa e tem crianças naquela casa. Então, temos um material também que a sua igreja vai receber, que é chamado o Livro da História de Deus. Esse material, ele serve para crianças de 6 a 10 anos. Então, são 75 das principais histórias da Bíblia, tá certo? Então, você tem aí pelo menos um trabalho de 2 anos evangelizando e discipulando crianças, tá certo? Então, você também vai receber um manual de como utilizar esse livro, onde tem todo o planejamento das aulas, para que as aulas possam ser mais dinâmicas. Então, paralelo à sua célula de adulto, você pode fazer uma célula de evangelização infantil. Se você usou aquela estratégia de uma dupla fazer uma pesquisa nas casas, por exemplo, uma pesquisa de quantos filhos tem nas casas, ou uma pergunta simples, por exemplo, você vai lá na casa e pergunta para os pais: você acha difícil criar filhos hoje em dia? Por quê? Na segunda visita, você volta lá naquela casa trazendo o resultado da pesquisa. Olha, seu João, você lembra que nós estivemos aqui na sua casa, né, pesquisando sobre se você achava difícil criar filhos hoje em dia e por quê? Então, por exemplo, 40% das pessoas responderam que era difícil, mas a Bíblia fala que nós podemos ensinar a criança o caminho que ela deve andar. Então, eu quero deixar de presente aqui este livro da história de Deus para que você possa contar histórias para os seus filhos. E aí, depois de um tempo, você pode voltar lá, ver se ele está contando as histórias para os seus filhos. A gente sabe que muitos não vão contar, mas é a deixa que você pode ter para começar um trabalho naquela casa com as crianças, tá certo? Então, tomando como exemplo aqui a história de número 9, né? Então, lá no manual você vai ter o contexto, né? O que você deve ensinar para as crianças, o objetivo da lição, tá certo? Então, é contar como Deus cumpriu a sua promessa fazendo o impossível. E aí, lá no manual, ele vai te incentivar, obviamente, a fazer a leitura
dos textos bíblicos, a qual se baseia essa história, para que você possa entender o contexto da lição. Então, aqui é a história do nascimento de Isaac. Então, permite ensinar às crianças que Deus sempre cumpre as suas promessas. E Deus também pode fazer o impossível. E aí vem a revisão e o desafio. Pergunte às crianças sobre a experiência que tiveram, né, com o desafio da última lição. E de que maneiras expressam a sua fé em Deus desde a última aula. Então, é como se fosse umas perguntinhas que tem no final da aula para você ajudar a fixar e fazer a aplicação na vida da criança, tá certo? E aí também tem a sugestão de música lá no manual, tudo de acordo com o tema da história que você está contando para aquela criança. Se na casa que você está trabalhando as crianças são mais novas, de 3 a 5 anos, nós temos esse material, que é o material Amigos de Jesus, que ele serve para crianças de 3 a 5 anos. Então, a primeira etapa desse discipulado infantil, com crianças de 3 a 5 anos, é 9 meses aproximadamente, que é exatamente o tempo da gestação, né? E essa revista, do Amigos de Jesus, possui cerca de 30 temas para ser aplicado de forma criativa e desafiadora com as crianças. Então, a gente sabe que as crianças de 3 a 5 anos, elas falam o tempo inteiro, mesmo que estejam sozinhas. Então, contar histórias para elas ajuda no desenvolvimento da criança, do seu vocabulário, tá certo? Então, esse livro é exatamente baseado em relacionamentos. Ele vai ajudar a criança a desenvolver um relacionamento com Jesus. Você vai ver que em cada página das lições tem 2 coraçãozinhos escondidos e que você vai incentivar a criança a achar esse coraçãozinho, que um é o coração de Jesus e o outro é o coraçãozinho dela, né? E também é uma estratégia baseada na imitação, tá? Por quê? Porque a história apresenta Jesus como um modelo que nós devemos imitar. Então, como nessa faixa etária está sendo formado, né, a sensibilidade do mundo externo da criança no que diz respeito a caráter, no que diz respeito a referencial, então Jesus é apresentado como o exemplo a ser seguido, né? E também é um livro que tem bastante ilustrações, que realmente, de uma forma lúdica, a criança ela vai poder fixar melhor as aulas a respeito da vida de Jesus. E como suporte, né, você vai ter também um manual, onde você encontra todo o planejamento das aulas e sugestões de como que você pode melhorar a arte de contar história para as crianças. E, para finalizar, o livro Amigo de Jesus tem como sugestão, né, baixar o aplicativo Bible Kids, que é um aplicativo muito interessante, onde você vai poder incentivar aí as crianças a assistirem os desenhos bíblicos das histórias bíblicas, tá certo? Então, gostaram da dica? Essa é uma prévia, tá certo? Estou gravando esse material aqui simplesmente para te orientar de uma certa maneira, de como que você pode utilizar esse material em linhas gerais, para que você já possa utilizar e buscar o material para fazer o trabalho nessa semana, que é a Semana Nacional de Evangelização, que teoricamente será a primeira semana do seu trabalho com esse material. Tá? Lembrando que no Congresso Estadual de Células vai haver um treinamento mais específico, um treinamento mais profundo, para que você possa utilizar esse material, utilizar todo o potencial desse material. Eu estou te apresentando aqui em linhas gerais, para que você se interesse pelo material, para que você nos envie a ficha preenchida, vá buscar o material. Se você precisar de um treinamento específico na sua igreja, também você pode entrar em contato com a pastora Viviane, lembrando que os contatos, tanto da missionária Vilane, que você agenda para buscar o material, como da pastora Viviane, que você agenda para dar o treinamento na sua igreja local, vão estar logo abaixo na descrição desse vídeo, tá certo? E lembrando que no Congresso Estadual de Célula, nós teremos um treinamento mais profundo, mais focado, para que você possa utilizar todo o potencial desse material. Mas, por hora, o que você precisava saber para utilizar nessa semana, que você precisava saber para iniciar o trabalho,
você já está sabendo, tá certo? Qualquer dúvida, nós estamos à disposição e eu estou aguardando o seu contato para que a sua igreja possa receber gratuitamente essa doação. E algo muito importante, quando estiver realizando o trabalho, por favor, nos envie fotos do trabalho, principalmente das pessoas evangelizadas, com os livros na mão, para que nós possamos, assim, manter a parceria com a missão Ame Evangelizar, e sempre que a gente precisar de material, a gente possa ter esse material disponível para nós. Então, nos envie fotos, nos envie dados. Quantas pessoas foi evangelizada, quantas pessoas foram salvas através de reconciliação, ou aquela pessoa que aceitou Jesus a primeira vez, bem como também como foi realizadas as atividades entre as crianças, quantas crianças aceitaram Jesus e tudo mais, tá bom? Então eu vou ficando por aqui. Não esqueça de assinar o nosso canal no YouTube, Comando Resgatai. Sempre tem uma videoaula de missões que vai abençoar a sua vida, orientar a sua igreja a cumprir o ID de Jesus. Que Deus te abençoe e fique na paz em nome de Jesus.